Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Agora indo para a lateral direita, uma novidade assim que vai deixar feliz certa parte da torcida, né, de São Paulo, que o Igor Vinícius deve voltar a ficar à disposição contra o Atlético Mineiro. Ele que a última vez que jogou foi no dia 30 de julho contra o Goiás, né, a vitória do Morumbis, e ele ficou um mês, né, cerca de um mês, não sendo relacionado para lidar com desequilíbrio muscular. Foi uma situação estranha, até a gente tinha comentado, principalmente nesse começo, que foi meio do nada, não tinha muito motivo dele não ser relacionado, mas aparentemente, pelo que está chegando aqui para a gente, ele vai ser relacionado contra o Atlético Mineiro, né, nessa decisão. Tem mais uma semaninha de treino para lidar com esse desequilíbrio muscular. Ele que teve também um histórico negativo no São Paulo, aquela pubalgia, né, que foi infinita. Ele ficou um ano parado, acredito eu, né? Mas é um jogador que já teve uma grande sequência no São Paulo, um jogador que antes, né, desse desequilíbrio muscular agora, ele era titular, até no lugar do Rafinha, enfim. Eu queria saber de você, Senna, como você avalia a importância do retorno do Igor, né, que a gente sabe que é uma posição que a gente tem carência, tem o Moreira também, mas o Moreira é outro jogador que a parte física peca bastante, ele machuca, sempre se lesiona também. E ele voltando, ele estando realmente à disposição contra o Atlético Mineiro, Senna, queria saber quem você escalaria. O Igor Vinícius, levando em conta que tá sem ritmo de jogo, né? Você escalaria o Rafinha ou já com o Igor? Se você fosse Luiz Ubeldia, você que tem, né, gosta aí da Argentina, então se você fosse argentino no seu sonho, você escalaria o Igor Vinícius ou o Rafinha? Show! Que isso? Não, mas se eu fosse o meu dia, eu tentaria me acalmar mais primeiro, né? A primeira coisa. Mas, cara, hoje não tem jeito, né? Vai ter que ser o Rafinha. Não tem muito o que mexer, porque o Igor tá fora de ritmo. O Moreira, infelizmente, se lesiona muito. E a gente teve até um improviso ali que até funcionou mal e mal, que foi o Ferrarese. Ferrarese até que foi bem em alguns jogos aí como lateral, mas claro que é um improviso total, né? É, o problema é que assim, a gente precisa de opções. O Rafinha ele não aguenta fisicamente, né, um jogo todo ou uma sequência forte de jogos. O Rafinha é um cara importante taticamente porque ele recompõe muito na defesa. Ele é quase um terceiro zagueiro ali. E ele, quando sobe para o ataque, ele consegue ter um bom aproveitamento nos cruzamentos, ele consegue ajudar muito bem ali. Mas ele não aguenta muito, né? E a gente vai ter uma sequência bem pesada agora. Agora, o retorno do Igor é importante porque ele consegue ajudar mais lá na frente. Defensivamente, o Igor eu acho fraco. Eu acho que ele não é tão bom defensivamente. Mas como a gente estava vendo em alguns momentos o São Paulo ensaiar um esquema de três zagueiros, aí nesse caso o Igor funcionaria melhor, eu acho, como ala, que ele consegue apoiar lá na frente, ajudar a desafogar o meio de campo, né? Sei lá, o Lucas tá muito marcado, se joga ali pra ponta, o Igor fazendo uma dobra com alguém lá na frente. Só que aí você precisa de tempo, você precisa de ritmo e o Igor não tem isso agora. Eu achei muito estranha essa saída, esse sumiço, né, do Igor por tanto tempo. Até o pessoal aqui no chat falou, ele deve ter se machucado e deram um migué, né, para não informar que era outra lesão, pode ser, mas que bom que ele volta, porque a gente passa a ter uma opção a mais. E o Ferrarese, putz, é um improviso total, como eu falei, mas ele até ajudou em alguns momentos. Então, caso o Rafinha não tenha condições e o Igor esteja muito sem ritmo de jogo, você ainda tem o Ferrarese ali para dar um improviso. Não é o melhor, não é o ideal fazer improvisos. Então, que bom que volte aí o Igor. Agora, eu continuo achando que o Moreira, apesar de não ter ido bem em alguns jogos recentes, ainda tecnicamente é o melhor lateral do elenco. Pena que machuca demais e tem esse azar aí, né, Pedrão? É o Moreira que até teve uma notícia recente, né? Que o Porto tentou a contratação dele, o Porto, um clube de Portugal, bem renomado. O Moreira até tem dupla cidadania, então era algo que facilitaria o negócio, mas o São Paulo acabou recusando por conta que os valores não foram os esperados, não foram os valores esperados que eles têm, que o clube, né, tem de vender o Moreira, que é uma jovem promessa, tudo. Queria saber de você, Ará. Concorda com o Senna? O chat falando bastante de Ferrarese, falando, pô, Ferrarese na lateral é melhor que o Igor, Ferrarese improvisado, mas você concorda com o Senna aqui? O São Paulo não é para ter improvisação e que o Ferrarese, eventualmente o Rafinha ou o Moreira possam, né, agregar mais?
Então, as laterais, gente, são setores importantes que o São Paulo não tem que ficar dependendo de improviso. Uma coisa é acontecer num jogo ou outro por conta de um acaso, de algo que aconteceu, um jogador expulso, beleza, aí a gente compreende. Agora, é total fora do planejamento o São Paulo não pensar nos laterais. Como aí a gente teve a preocupação em relação à lateral esquerda, a lateral direita também, não é também um setor que está realmente resolvido, na minha opinião. Até porque o Rafinha não sabe até quando ele vai jogar. Se ele se machucar, a gente tem só nesse momento o Igor Vinícius. Se o Igor Vinícius se machucar, a gente só tem o Moreira, que também se machuca muito. Então, assim, são questões delicadas. Não sei o que o São Paulo pensa a esse respeito, se está fazendo um trabalho diferente com o Moreira, por exemplo, que se machuca bastante. E até quando ele vai ser essa jovem promessa do São Paulo? Daqui a pouco, gente, o tempo passa. Ele não teve oportunidades realmente numa sequência, mas não também só por culpa do São Paulo, mas também não é culpa dele se lesionar, não é culpa de ninguém, acontece. Mas o que está sendo feito a respeito disso, sabe? É uma situação delicada. A gente queria ver o Moreira jogando mais, pela história que ele tem, pelo jogador que a gente consegue enxergar que ele pode ser e desempenhar no São Paulo. Só que a gente fica nesse quase, ainda parece que nunca acontece. O Rafinha, a gente já sabe também que é aquele jogador que vai ficar no time titular e vai defender o São Paulo nas Copas. A gente percebeu isso, mesmo quando o Igor Vinícius não tinha se machucado. Igor Vinícius estava atuando em uma competição, que era o Campeonato Brasileiro, aí o Rafinha voltou e tal, e começou a entrar nas Copas, e é isso que está acontecendo. Aí o Igor Vinícius deve voltar, né, aliás, ao time, no Campeonato Brasileiro, acredito eu. Ou no time misto, ou no time reserva, ou quem sabe com um time com a maioria titulares e ele entra também para dar um descanso para o Rafinha, mas nesse momento ele não deve entrar, né, de imediato, até porque, como você já falou, ele realmente vai estar sem ritmo, precisa voltar, né, a pegar ritmo e tudo mais, a ganhar uma sequência. Mas não vejo um setor tão resolvido assim como todo mundo acha. Eu acho que deveria ter um cuidado maior aí, principalmente com o Moreira. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.